Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV. O meu nome é Ricardo Trindade. É de Miguel. E estamos aqui para falar de Duna, uma pequena conversa. Vimos ontem o filme, portanto tivemos tempo a pensar, para maturar a ideia do Duna. E para quem não sabe, Duna é um livro de Frank Herbert, escrito em 1965. E rebentou na escala de obras de ficção científica por trazer ideias frescas, ideias novas e visuais interessantes. Foi uma obra que foi muito falada, foi muito copiada em Hollywood. Quase todas as ideias, ou grande parte das ideias de Star Wars, vêm da obra de Frank Herbert. Muito interessante, o escritor Alejandro Jodorowsky, que é mais conhecido pela banda desenhada, mas também é realizador, também é argumentista e é cartomante. Portanto, se vocês quiserem, vão ao YouTube procurar Jodorowsky, leitura de cartas ou cartomante, e vão ao canal do YouTube dele. É uma pessoa muito espiritual. Ele já tinha feito uma compilação assim de ideias visuais para a versão dele do filme, penso que nos anos 70. Foi rejeitado por todos os estúdios e acabou por aquelas ideias dele serem todas roubadas. Criou-se um bocado aquela ideia de que foi o Star Wars, o Alien... Entre outros que copiaram aquelas ideias, porque o gajo fez foi, transpôs as ideias que estavam no livro, transformou-as em algo palpável para o cinema, facilitou muito até o trabalho de Villeneuve em alguns aspectos. O que é que acontece? Existe um documentário, se vocês quiserem ver, que é Jodorowsky's Dune, o melhor filme nunca feito. Acho que essa é a tagline. Existe em Blu-ray, vejam que é um documentário bastante interessante. Mas eu estou a falar nisto porquê? Porque Jodorowsky, quando viu o trailer deste filme, estamos a falar de um senhor já de 80 e tal anos, ele disse uma coisa muito interessante, que já vamos a voltar a falar nisso, que disse que este filme não vai surpreender a nível estético. E quando ele disse a nível estético, não se estava a referir aos planos, aos enquadramentos, à iluminação. Estava-se a referir aos momentos-chave que te permitem surpreender, deixar-te levar. E eu, depois de ver o filme ontem, tenho que dizer que ele tinha razão. Não, eu acho que sim, porque eu compreendo aquilo que ele disse no sentido de não vai surpreender a nível estético, como estavas a dizer, não é a nível de realização ou a nível de espetacularidade que o Villeneuve utiliza nos planos, porque tudo o que está filmado é brilhante. Uma simples nave a sair debaixo d'água, está filmado de uma forma soberba. Ele filma com lentes grandes angulares, tens a expectativa de escala. Exatamente, ele consegue ter a personagem em primeiro plano e ao fundo está tipo uma nave a subir. Nessa parte é brilhante. A nível estético, a nível do pensamento de utilização, digamos, de maquinaria e assim, é tudo espetacular. O que é diferente? Não existe aquela ideia psicadélica que o Jodorowsky colocou naquele storyboard gigantesco que ele fez, nem aquela ideia psicadélica que o David Lynch também fez, e eu penso que isso está um pouco sim, porque este livro já foi adaptado pelo David Lynch em que ano? Em 1982, salvo. E depois teve umas séries de televisão também. Exatamente, pronto, as séries, enfim. O filme já não é bom, as séries pior ainda. Não interessa. Tem o Sting, não tem? O filme era com o Sting. Nesse aspecto, realmente, o filme é um pouco... pobre por não, digamos, não nos fazer ter aquela cor toda que se calhar estava no livro, e o Villeneuve decidiu não ir muito nesse aspecto, talvez porque os tempos de hoje também não pedem isso. O filme é quase monocromático. Exatamente, aquilo é tudo muito esverdeado, acinzentado. Ou tens tudo amarelo no deserto, ou tens tudo quase preto, parece quase preto e branco, ou tudo cinzento, é muito... É assim, eu ao mesmo tempo vejo que aquilo também é um pouco a transpor a sociedade que se vive naquela época. Mais fria, não é? Aquilo é uma sociedade meio feudal, né? Aquilo são várias casas que representam determinados planetas. Trabalham todos para o Imperador. Exatamente. E há uma casa que é do Dave devem... Batista. Qual é que é a casa? Sabes o nome? É a Casa Harkonnen, que é, digamos, aquela casa mais fascista. E que controla o planeta Duna. Porque o planeta Duna tem uma especiaria ao cimo da areia, que é a matéria-prima mais rara, que aquilo aumenta os teus sentidos, aguça a tua inteligência, e então eles... prolonga a vida humana. Exatamente, e eles usam essa especiaria, são eles que extraem, são muito ricos. O problema é que a outra casa do nosso herói, o Atreus, é uma casa que está a crescer muito no poder, e então o Imperador quer eliminá-los. Então o que é que ele faz? Ele tira os Harkonnen daquele planeta, eles sentem-se um pouco traídos até, quase que obriga, faz um pedido, quase ordem aos Atreus para lá irem explorar aquele planeta, e depois os Harkonnen e a Guarda Imperial juntam-se para os derrotar, ou seja, só queriam tirá-los do planeta natal deles, onde eles são muito fortes, que o planeta, pelo que eu percebi, maioritariamente é água,
levam-nos para aquele planeta para depois os derrotar e destruírem a casa que estava. Imagina isto no Game of Thrones. Os bons, os Atreus, são os Stark, tiram-nos do Winterfell cá para baixo para o calor, e os maus são os... ajuda-me. Os Lannister. E os Lannister, aquilo é uma armadilha. Pronto, tu tens ali uma coisa muito iosa, às vezes dizem que isto parece um bocadinho Game of Thrones. Deveria parecer, pelo menos no livro. Ou se calhar Game of Thrones é que se parece com Duna. Pronto, isto é uma sociedade que não vive da tecnologia, porque eles entendem que a tecnologia pode desvalorizar a vida humana. Então eles utilizam pessoas que são treinadas desde a sua infância para fazer a vez dos computadores, por isso é que eles fazem cálculos muito rápidos, e isso é um dos generais que faz parte da casa Atreides, em que ele calcula rapidamente... Mas isso estás-me tu a dizer, mas isso não é explicado no filme. Pronto, isso era o que... Tu sabes porque foste ver. Pronto, isso era uma coisa que eu ia explorar agora a seguir na nossa conversa, é que tudo isto está lá, só que não é explicado. Por exemplo, a matéria-prima não é explicado o que é, digamos assim. Aquilo sabe-se que está no planeta Arrakis, mas não se sabe o que é. Sabe-se que está na areia, e percebemos, cada vez que existe o toque, é tipo uma espécie de uma poeira brilhante, mas não explica ao certo o que é que aquilo realmente faz. Sim, eles explicam muito, deixam muito ao de leve, há muita coisa que fica assim, mostra... Ou seja, Villeneuve fez aqui uma coisa que foi, ele é super fã, acho que é a obra que ele mais adora é Duna. Então o que é que ele fez? Ele é um fã e está a filmar isto como um fã. Eu quero transpor visualmente aquilo que me surpreendeu quando eu era o garoto, aquilo que me fez amar a ficção científica, porque é o género que ele mais faz no cinema, e eu quero transpor isso visualmente. E esqueceu as personagens, esqueceu as ligações emocionais, esqueceu a trama, as conspirações, que é isso que é interessante. E nós temos, por exemplo, Game of Thrones para poder comparar. Essas tramas, essas conspirações, tu na obra original... Eu não li a obra original, fiz bastante pesquisa, o Fábio que leu em inglês a versão integral estava ao meu lado e nós estivemos a discutir isso. O Frank Herbert deixava-te sempre no ar, no final de cada capítulo, o que é que havia mais um conflito a seguir. Ou seja, havia ali uma dualidade de personagens, tu não sabias bem quem é que se vai juntar com quem é que vai trair quem. Aqui vês isso na mãe dele, na mãe do protagonista, tu vês que ela pertence a uma sociedade só de mulheres, e que ela tem ali uma agenda privada. Mas de resto, as outras personagens não. A casa é traída por uma pessoa, ou seja, quando eles estão a dormir, desligam os sistemas de segurança e depois acontece o ataque. Aquilo é tão rápido que quando a pessoa que tu vês que os traiu, tu não te surpreendes porque não houve uma ligação emocional a essa pessoa. A pessoa que os trai é alguém do seio familiar deles, entre aspas. Epá, e tu ficas, ok, está bem. Aconteceu, não há exploração nem desenvolvimento de personagens. Se fosse no Game of Thrones, eu estou a colocar as personagens mais ou menos na mesma ordem. No Game of Thrones, aquela personagem em questão traísse, seria um choque, porque já havia uma ligação, já havia uma camaradagem ali. Não há, aquela personagem aparece para aí 2 vezes, tem para aí 1 minuto de screen time e depois... E é uma coisa genérica. Ali aparece, toma isto e tal, ok, está tudo bem contigo, tchau, vamos embora. Sim, tu não querias aquela ligação para tu dizeres assim, ei pá, o que é este gajo, ou esta gaja, ou... Epá, pronto. Mas isto também parte do princípio, vamos lá ver. Estamos aqui a comparar, obviamente, Game of Thrones, que é uma série que teve 7 temporadas, com um filme que tem 2 horas e 45. Pronto. Primeira coisa, qual é o mal? Primeiro mal. Nem é culpa do Villeneuve, nem dos atores, nem nada disto. Primeiro, primeira culpa é dos estúdios. Decidiram o quê? Vamos fazer a adaptação novamente do Dune, vamos chamar o Villeneuve, que é o gajo bera do momento, e vamos pô-lo a fazer isto. Só que só vai haver um segundo filme ou terceiro filme se o primeiro correr bem. Epá, tu estás a dar logo um guião com não sei quantos furos ao homem. Por muito bom que ele seja, obviamente que a coisa já está pelo mau caminho. Ou tu assumes e dizes assim, não interessa o que isto vai fazer, isto vai ser 3 filmes, e a partir daí tu consegues construir um guião e uma história em que tu consegues colocar todas as personagens e a ficarem, digamos, afáveis ao público, não é? Porque tu tens lá, tu tens um rol de atores brilhante, tu tens o Oscar Isaac, tu tens o Timothée Chalamet, que é agora também o ator do momento a nível de adolescência, pronto. Quer dizer, e tu na verdade não tens ligação nenhuma com eles porque... E dás-lhe pouca coisa para fazer. Exatamente, dás muita pouca coisa para fazer, ou seja, tu percebes que eles têm uma grande ligação uns com os outros, percebes que a personagem do Jason Momoa é uma espécie de mestre
para o Timo, mestre e protetor. Para o Timo, Eu acho que tens o personagem do Brolin que faz isso com o Oscar Isaac, mas tu não tens ali interação entre eles suficiente para tu dizer assim, fogo, aquele gajo é quase como se fosse um irmão para ele. Mas eu acho que tu vês é pelas atitudes a que primeira eles têm parte do filme, que é a parte quando apresentas as personagens e o que é que elas são umas às outras, em termos de amizade ou família, essa parte da primeira parte do filme devia ter sido o filme todo. Ou seja, o filme devia ter terminado quando eles são invadidos e metade deles é dado como morto, depois nós percebemos que alguns não estão mortos, e tu vês que a personagem principal escapa, e como é que ela escapa? Quando ele escapa, isso devia ter sido o fim do filme. Deviam ter estendido os arcos das personagens, porque depois as outras casas também são mostradas. Sim, sim. Okay? Por exemplo, nós, em momento algum, nós apenas ouvimos falar na casa do Imperador, mas em momento algum nós vemos o Imperador. E o filme, ou neste caso o livro, começa com um conselho intergaláctico e nós aí começamos logo a perceber todas as intrigas que acontecem aí está. Entre as casas todas. E essa parte que não foi explorada, eu entendo um pouco. Eles referem só, não é? Referem só um bocado. Eu percebo porque é que ele não explora. Eles tinham que assumir isto como se fosse na altura o Senhor dos Anéis. Pois. Pá, ponto final. E mas é assim, tua história, se tu fazes... se calhar uma trilogia não era suficiente, atenção. Se tu resumires este filme, se fores a pensar bem neste filme, não se passa nada no filme. Sim. Não se passa nada. Tu vais comparar isto com o Game of Thrones. Com o Game of Thrones, com o Senhor dos Anéis. Vamos comparar com o Senhor dos Anéis. Cada filme é um livro. Cada filme é um livro, atenção. E cortam muita coisa e os filmes não são perfeitos, etc. Mas tu tens um pouco de tudo, não é? Tens ação e depois tens suspense e depois tens ataques e depois eles fogem e depois já há conversas de camaradagem e depois eles andam e caminham e passam uns anos. Tens aquela passagem de tempo que aqui não tens. Atenção, isto passa-se durante 10 anos, só que tu não vês a evolução. Aquilo passa-se em algumas horas. Tu no Senhor dos Anéis, tu tens a ideia que se passam meses e anos ali entre eles, apesar de eles não envelhecerem. Tu vês que aquelas caminhadas, e depois eles vão para os elfos, e depois criam a Irmandade, e depois juntam-se todos, e depois há um gajo na Irmandade que os está a atrair, e depois... Os filmes levam como 13 meses. Exatamente, mas aí o Peter Jackson foi bom, porque criou inimigos e personagens que não existiam no Senhor dos Anéis, para criar um conflito. Coisa que ele se calhar aqui tentou ser fiel demais, e disse assim, não, eu não vou inventar nada, vou retirar para conseguir fazer. Sim. Eu penso que ele quis agradar a fãs, e também quis agradar ao público em geral que não conhece a obra. Mas sim, digamos que, não digo a segunda parte do filme, mas se calhar os últimos 40 minutos do filme não se passa realmente nada. Não se passa nada. Basicamente é o Paul e a mãe a caminharem pelo deserto para encontrar os Freeman. Para os ajudarem, não é? Para os convencerem depois a ajudarem-nos para eles serem do planeta, e é, digamos, também a jornada pessoal do Paul a tentar perceber o que é que ele é no meio daquilo tudo. Duna, na prática, é a jornada pessoal de um jovem adolescente que tem que representar a casa dele, que será o futuro representante da casa dele, e que ao mesmo tempo se pensa que será o novo Messias que irá, digamos, ligar todas as casas e ser uma espécie de um novo imperador. Sim, que ele depois tem visões sobre uma batalha santa, uma batalha religiosa, das pessoas que defendem a visão dele e o seguem como o novo Messias e os que não seguem. A questão do Jodorowsky, e agora quero pegar naquilo do Jodorowsky que eu falei há pouco, dele não impressionar a nível visual. Ele preocupou-se tanto aqui o Villeneuve preocupou-se tanto em mostrar o visual das coisas e olhem como eu consegui transpor aquilo que está explicado no livro. Porque o Fábio disse-me, fogo, isto em termos visuais, foi exatamente assim que eu imaginei. As máquinas, as naves, tudo, os fatos, foi exatamente assim que eu imaginei. Ele está tão preocupado com isso que corta depois a trama que devia ser o mais importante, era as conspirações. Só que o Villeneuve é uma pessoa muito visual. A questão é que ele não surpreende ninguém. Porquê? Porque tu já viste isto não sei quantas vezes. Duna é o original, mas é na literatura. No cinema, tu já viste. O próprio Villeneuve já copiou ideias do Dune naquele filme que ele faz, que é o... O que é que os alienígenas, aquelas naves? O Arrival. O Arrival, ele vai buscar certas ideias ao Arrival. O Star Wars copiou não sei quantas vezes. O próprio Mandalorian, quando há a captura da Sandworm, tu já viste isto? Ou seja, tu vês esta Sandworm aqui no filme e não te surpreendes porque tu já viste. Sim. Tu já viste isto não sei quantas vezes. E tu vês que ele está muito preocupado com aquilo, porque há uma parte do filme em que os gajos têm que ir ao meio do deserto ver a máquina que está a extrair a especiaria. O que eles querem ver é, vamos lá ver as máquinas que nos deixaram, como é que isto funciona. Lá vão eles no helicóptero e depois entretanto há uma worm que vai atacar e eles vão lá tentar salvar as pessoas que estão naquela máquina, naquele tanque.
não há qualquer tipo de suspense, porque não tens ligação nenhuma às pessoas que lá estão dentro, morreram ou não morreram, tu nem sequer vês as caras delas. Eu penso que aquela cena foi criada mais outra vez para nós percebermos um pouco mais a personagem do Paul. E nós É a primeira vez que ele tem contacto com a especiaria, mas a questão é, eu não estou a dizer que isso não é importante, eu não estou a dizer que aquilo não tem que estar lá, é a maneira que é apresentado. Ele perde bué de tempo a mostrar o filho da mãe do helicóptero. Sim. Man, é o plano da asa, e depois de cima, e depois de lado, e depois aquilo gira, e depois não sei o quê. Foda-se o helicóptero, está 2 minutos para levantar voo. Oh caralho, é um helicóptero em forma de libelinha. Irrita-me. Estás a perceber? Estás a ver aí aqui. Igual ou não é igual? Mas estás a entender? Caralho, o gajo entra no helicóptero, mete-se o plano aberto, o gajo levanta voo e foda-se. Já lá está, estás a entender? Está ali... E mostra os botões e o caralho e aquilo. Epá, tu perdes, e ele faz isso o filme todo, tu perdes, quando é contemplativo, da paisagem, da solidão, eu entendo. Isso faz sentido. Faz sentido. Agora aquilo, e certas cenas que ele tem, pá... Sim, é uma tecnologia mais bélica, digamos assim. Epá, portanto, perdes tempo com aquilo e tu percebes, ok... Principalmente porque tu vais ter várias cenas onde os aviões vão aparecer. Exatamente. É que só aparecesse uma vez eu compreendia. Mas mesmo assim, estás a entender, não, ok, tu percebes, ok, eu ali percebi, este gajo está a dar primazia e a prioritar, a dar prioridade a dar prioridade ao visual, nem é bem ao visual a maneira que ele está a filmar, é à arte das naves e não à história. Porque com essas coisas, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho acolá, tu perdes tempo que podias ter um filme até de 3 horas em que exploravas mais as coisas. Sim, a ligação dos personagens e das intrigas, ele dá primazia, que era o mais importante até. Exato, ele dá primazia a isso. É fixe. Opa, não deixou aquele bichinho como deixou o Blade Runner. Com o tempo que eu tive para pensar no filme, realmente começo a ver que, epá, ok, o filme realmente é espetacular, mas, bem espremido, 1 hora de filme, 40 minutos, não tem nada. O Rosa disse que este filme podia ser uma trilogia ou uma série de televisão, e o Fábio disse uma série de televisão, e eu acho que sim. Aliás, e tu já viste como é que eles filmaram o Mandalorian, também no deserto, também não sei o quê, isto dava para fazer uma série de televisão com um orçamento... Este filme foi tinha que ser um orçamento astronómico, tinha que ser... Mas mesmo assim, eu não consigo ver aqui onde é que ele gastou tanto dinheiro. Estás-me a entender? No Blade Runner eu consigo ver, aqui eu não consigo ver. Eu, acima de tudo, acho que é no elenco. Talvez seja isso. Paul passa o filme todo a ter uma visão com a personagem da Zendaya. Epá, para chegar ao fim do filme, e eles têm uma ligação de 2 minutos, se tanto. E depois, tanta coisa com os vermes. Epá, os vermes é coisa... Estou a guardar para o fim. Pá, e depois chegas ao fim e tu percebes que os Freeman, não é? Que aquela sociedade indígena daquele planeta de Arrakis cavalgam os vermes, vamos dizer assim. Pá, e tu mostras aquilo meio ao longe, meio enovoado, com uma poeira do caneco. Eles ainda tentam mostrar antes, mas depois cortam a cena. Pá, qual é a cena? Para esticar para o fim. Faz o fanservice, meu. Faz o fanservice. Não... E vamos às notas? Posso ser eu ou queres ser tu? Podes começar tu. Vou dar um 7,5. Eu vou dar um 8. Pela tentativa que o Villeneuve realmente tem em tentar agradar aos fãs do livro e ao público que não conhece minimamente a obra de Frank Herbert, porque eu acho que, apesar de todas as críticas que aqui lhe fizemos, no fundo ele até conseguiu realmente transpor a obra e acho que vai conseguir agradar a quem conhece e a quem não conhece. Bom pessoal, gostava de saber a vossa opinião, podem deixar nos comentários. E não se esqueçam, somos criadores de conteúdo independente, subscrevam o canal, partilhem nas redes sociais e cliquem no sininho para ver as nossas lives surpresa. Bons jogos, bons filmes, boas leituras. Até à próxima.